Teófilo, as coisas que escrevi anteriormente foram a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Isto aconteceu depois dele ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Esse período que Jesus ficou entre eles foi de 40 dias. Durante esse tempo, Jesus falava-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com um grupo, deu para eles essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Algumas histórias são contadas hoje, para serem esquecidas amanhã. Já outras atravessam o tempo. Antes que o sangue tocasse a madeira da cruz, houve amor. Antes da volta para casa, houve promessa. Essa não é apenas uma história antiga. É o relato da execução de um plano de salvação. É a representação da janela de tempo em que o próprio Deus decidiu tocar a terra. Ele andou com a humanidade para restaurá-la. No deserto, uma voz clamava: arrependam-se. Este era o chamado de João Batista. O povo vinha e aceitava o convite feito por aquele homem. Ele preparou o caminho do Senhor, como relatou o profeta. As veredas precisavam ser consertadas e o Rio Jordão era o cenário desse rito de testemunho público, de conversão de homens arrependidos. Mas, naquele dia, pai testificaria a sua paternidade e um filho seria reconhecido como o enviado. Eu os batizo com água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João, eu vim para cumprir toda a justiça. Pode me batizar. Senhor, pedes isso a mim? Eu que deveria ser batizado por ti, Senhor. João, eu preciso que isso seja feito. A justiça, ela precisa ser cumprida. Se rasgaram, e de lá uma voz ecoou com verdade: este é o meu filho amado. As águas do Jordão lavaram o corpo do Filho de Deus. Ali, naquele instante, o ministério daquele homem, o Deus encarnado, começaria a dar os primeiros passos em direção ao seu destino, a cruz.
todos os tempos foi dada numa cruz. Sua história foi perfeita, cada passo todo amor que cura o mundo. Eu queria ter estado lá, ter limpado o seu sangue, ter chorado aos teus pés, ter tocado o meu Deus, amor do início ao fim, fé dentro de mim. Minha vida é sacrifício seu, Cristo do início ao fim. Ele levou a minha cruz, ele se entregou no poder da sua morte, encontro vida. Ele levou a minha cruz, ele se entregou no poder da sua morte, encontro vida. Amor do início ao fim, fé dentro de mim. Minha vida é sacrifício seu, Cristo do início ao fim, Cristo do início ao fim, Cristo do início ao fim. Jesus passava, tudo se transformava. Nada ficava da mesma forma. Ninguém ficava do mesmo jeito. Assim, o Messias estabelecia o seu chamado. Jesus estava a caminho da Galileia. Ao meio-dia, sob o sol que expõe tudo, ele encontrou a mulher que escondia a vida. No poço de Jacó, a sede encontrou a fonte eterna. Poderia me dar um pouco de água? Como pode o judeu pedir algo a mim, mulher samaritana? Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim, e eu lhe daria uma água pura, uma água viva. O Senhor não tem como tirar água. O poço é fundo. Como é que vai me dar essa água viva? Acaso o Senhor tem mais recurso do que o nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço, bebeu dele, e os seus filhos e os seus rebanhos também, e deixou a nós? Eu digo que quem beber dessa água vai sentir sede novamente, mas quem beber da água que eu der, nunca mais sentirá sede. Dê-me dessa água, Senhor, para que eu não tenha que voltar aqui e vir buscar nesse poço, e para que eu nunca mais tenha sede. Vá, busque seu marido e volte aqui. Não tenho marido. Você disse bem, quando falas que não tem marido. Na verdade, você teve 5.
inclusive esse que você está agora, também não é seu marido. Eu conheço você, filha. Eu sei o que você passou. E eu sei quando fala a verdade. Ah, então és profeta. Me tire uma dúvida. Os nossos antepassados dizem que nós devemos adorar a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, insistem que o único local de adorar a Deus é em Jerusalém. Afinal de contas, quem está certo? E para onde eu irei quando eu precisar de Deus? Escute, mulher. Chegará o momento, e eu digo que já chegou, em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. Não nesse monte ou em Jerusalém. O que o Pai procura é quem o adore em espírito e em verdade. E essa hora é agora. Eu não entendo muito bem isso. Eu sei que o Messias está vindo. E quando ele vier, irá esclarecer tudo. Esse Messias no qual você fala, eu sou ele. E você nunca mais vai ter que me esperar. Senhor. Senhor é o Messias. Venham ver um homem que sabe tudo a respeito de mim. Ele me conhece. Ele te conhece. Ele me conhece. Aquela mulher não foi mais a mesma depois daquela afirmação. Naquele encontro, com um diálogo improvável entre culturas tão diferentes, Jesus não revelou apenas pecados, revelou a sua identidade. Eu sou o Messias. Em outras fontes, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu
No outro dia, Jesus subiu ao monte, e as suas palavras desceram como chuva sobre terra seca. Ali, diante de uma multidão, ele foi mestre e falou sobre um reino diferente, o reino do seu Pai que estava nos céus. Hoje, eu lhes falo o verdadeiro caminho da vida. Felizes são os humildes, os que choram, os que têm fome de justiça. Felizes são os misericordiosos, os que promovem a paz e os que têm pureza no coração. Até os perseguidos por fazer aquilo que é certo devem ser felizes, porque deles é o reino dos céus. Vocês são sal da terra, permaneçam. Vocês são a luz do mundo. Que a sua luz brilhe através das suas atitudes. Não se escondam. Mas também não cumpra regras. Não apenas escute minhas palavras. Do que vale a pena ser visto se o que mais importa e necessário é o coração? Não é apenas não matar, é não guardar ódio. Não é apenas não trair, é manter-se puro na intenção. Não é apenas amar quem nos ama, é fácil demais. É amar também os inimigos. Vão, ajudem sem buscar aplausos, orem com sinceridade. Mantenham-se firmes, estejam em paz. Não busque guardar apenas o que é passageiro, mas valorize aquilo que é eterno. Confie em Deus. Trate os outros como gostariam de ser tratados. Quem age dessa forma, não apenas escuta as minhas palavras, mas as coloque-as em prática. Quem vive desse modo, constrói sua casa sobre a rocha, e ainda que a tempestade vier, e elas virão, a casa permanecerá. Escolha o que é firme, escolha viver. Jesus, o mestre dos mestres, não ensinava apenas mandamentos. Ele revelava o reino dos céus. Uma mulher, um sofrimento e uma esperança. Depois de 12 anos doente, o isolamento virou costume e os recursos começaram a ser contados pela escassez. O sangue daquela mulher jorrava sem controle do seu corpo. Um fluxo exagerado e insistente, cada vez pior. Naquele dia, à sua frente se encontravam o desafio e a última esperança. A multidão e o Todo-Poderoso Jesus. Ela sabia que o poder estava nele, e isso foi o que moveu aquela mulher. Oh, cara, eu serei curada. Quem me tocou? Eu fiz uma pergunta. Quem foi que me tocou? Senhor, a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Se apresente. Quem foi que me tocou?
Fui eu, Senhor. Filha, minha filha, eu sei, foram 12 anos longos, mas a tua fé, ela te salvou. Vá, você está livre do seu mal. Você pode descansar agora. A cura foi imediata. A fé daquela mulher foi a chave. Naquele tumulto, muitos tocaram nele, mas não foram curados. O poder sempre esteve nele, mas o acesso esteve na fé dela. Reconhecendo isso e testificando o seu poder, Jesus não apenas curou o corpo daquela mulher, ele também restaurou sua identidade de filha. Ela estava salva. O poder saiu dele, da fonte que não se esgota. Outro dia, outro encontro. No templo, ao amanhecer, Jesus ensinava quando, de repente, a religião sem misericórdia invade o espaço com pedras nas mãos. Ela vem para testá-lo e expõe o pecado, cobrando sem piedade o cumprimento da lei. Mas Jesus não se deixa abalar e oferece algo novo. Um olhar diferente, um olhar de misericórdia, onde a vida pode se reerguer. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. E na lei, Moisés mandou apedrejar tais mulheres. O que diz sobre isso? Aquele de vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, cadê aqueles que te condenam? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Pois eu também. Não a condeno. Eu não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não ignorou o pecado daquela mulher, mas também não permitiu que ele fosse o fim da história dela. Onde havia sentença de morte, ele liberou misericórdia. Jesus, o misericordioso, poderoso para perdoar qualquer pecado. Nenhuma acusação é capaz de enfrentar o olhar da graça, do Deus encarnado e não se render. A lei exigia pedras, a multidão exigia condenação, mas o céu exigiu misericórdia, e assim foi feito. Mas mesmo assim, meu amor
Sim, Jesus, minha vida foi transformada por ti. Minha vida foi transformada. Aplauda o nome de Jesus. O local estava sendo preparado. O pão e o vinho já estavam sendo postos à mesa. 2 discípulos de Jesus, João e Pedro, estavam arrumando o cenáculo. Naquela época, era assim que se chamava a sala em que se faziam as refeições. Aquele seria o cenário do último encontro entre Jesus e todos os seus discípulos. Já era noite em Jerusalém quando aquele espaço foi sendo ocupado pelos homens que testemunharam milagres e ensinamentos que mudaram a história do mundo. Cada um deles com a sua característica pessoal. Cada um deles com o seu dilema moral. Esperei ansiosamente para comer e beber dessa Páscoa juntamente com vocês. Em verdade, eu vos digo, não comerei e nem beberei dela novamente, até que se cumpra o reino dos céus. Todos estão com os elementos da ceia? Gostaria de dizer que esse momento não é para quem se acha perfeito. Esse momento também não é para quem se sente pronto. Estou livre. Esse momento eu reservei para aqueles que tomaram uma decisão consciente de ter uma comunhão comigo. Levante seu pão, por favor. Esse é meu corpo. Será dado em favor de vocês. Ao comerem, lembrem-se de mim. Podem comer. Levante seu cálice, por favor. Este é meu sangue. Será derramado em favor de muitos. Ele representa uma aliança do perdão dos seus pecados. De agora em diante não beberei dele novamente, até aquele dia. Um dia em que beberei um vinho novo, juntamente com vocês, no reino de meu Pai. Podem beber. Partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em nós, um novo fim comprou.
sempre me O traidor está entre nós. Essa afirmação, dita na última ceia, deu início à sequência de atos que levaram à morte de Jesus. Traído por um dos seus, zombado por muitos e entregue por si mesmo em obediência, o Filho do Homem sofreu até o seu corpo não conseguir mais viver. Sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. A sua aparência não nos atraía, foi rejeitado por nós. Ele levou sobre si os pecados que eram meus. Ele pagou por mim. Ele levou sobre si os pecados que eram meus. Ele pagou por mim.
A morte pensou ter vencido. A pedra foi selada. O sábado parecia definitivo. Mas o terceiro dia amanheceu. O túmulo está vazio. O silêncio foi rompido. Ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. No início, João os batizou com água, mas virá aquele que os batizará com fogo. E quando esse Espírito vier, vocês receberão coragem, autoridade e poder. A vocês eu deixo minha missão. Sejam minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, em toda Cecevideira e até os lugares mais distantes da terra. Este era o plano para mim e para você. O que parecia o fim foi o começo de um novo caminho para a humanidade. E Jesus é este caminho. Jesus é a verdade e a vida. E onde há vida, há esperança. Ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele venceu por você. E se Ele está vivo, há vida para você também. A pedra foi removida, a morte foi vencida e Jesus ressuscitou. Esse era o plano. Esse era o plano. Do início ao fim. Jesus te ama e sempre te amará. Jesus está vivo! O véu tu rompeste. Será que você pode levantar aí onde você está? Vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, igreja. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, és invencível.
Canta mais uma vez, igreja. Canta mais uma vez. Vamos continuar. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Colossenses número 1, versículos 21 e 22 diz o seguinte: antes, vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda a acusação. Louvor, equipe, eu quero que a gente cante mais uma vez. Eu sou livre. Eu sou livre. E enquanto o nosso louvor canta, eu quero que você tenha hoje, em nome de Jesus, a revelação de que você é livre de toda condenação, de que você é livre de toda culpa. Em Jesus, nós somos livres. Em Jesus, nós temos acesso a tudo aquilo que Deus queria que nós tivéssemos através do Filho, através do sangue do Filho. Canta isso, igreja, canta isso. A gente pode celebrar mais uma vez o nome de Jesus Cristo aqui nesse lugar. Pode exaltar o nome acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Eu quero falar com você que está comigo online, Feliz Páscoa, que Deus abençoe sua vida ricamente. Obrigado por fazer dessa igreja a sua casa, onde você estiver, aqui no Brasil, fora do nosso país. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Feliz Páscoa, todas as unidades prisionais. Que o Cordeiro de Deus, que a liberdade do Cordeiro de Deus, que a vida que vem do Cordeiro de Deus, que o perdão que vem do Cordeiro de Deus alcance a sua vida ricamente. Todos os voluntários nas unidades prisionais, todos os nossos queridos irmãos e irmãs policiais penais, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, com todo o temor, Pai, eu não canso de dizer isso, com todo o respeito, Pai, porque a igreja é tua, as pessoas são tuas, ó Pai, a palavra é tua, ó Deus, a inspiração é tua, Deus, a capacidade, Senhor, de comunicar vem do Senhor também, Pai Deus. Tudo é teu, Pai. Deus, eu reconheço que o homem não recebe, Senhor meu Deus, nada se do céu não for dado. Pai, aqui, Deus, a única coisa que eu peço, Espírito de Deus, é que eu seja fiel
a mensagem, Deus, que é sobre o Senhor. E revela Jesus Cristo, Espírito de Deus. O que eu não posso fazer, tocar o coração das pessoas, ó Pai, fazer Jesus Cristo conhecido. Deus, faz isso, Senhor Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu acredito que é essa a síntese, o resumo da mensagem da Páscoa. Mostrar o Cordeiro de Deus, entender, viver, compreender, tomar posse do que Jesus Cristo fez quando morreu na cruz, a ressuscitar com Ele e, por fim, alcançar a vida eterna. Eu acredito que foi necessário, foi determinante, foi suficiente Jesus ter vindo, Jesus ter morrido, Jesus ter ressuscitado, e é necessário Ele voltar. Eu acredito que essa é a essência do Evangelho de Jesus. Eu tenho repetido isso porque tem sido algo que eu tenho colocado para a minha vida. Eu sei que quando as pessoas, elas ali, muitas, né, fazem aquele quadro extraordinário, e aí colocam o quadro extraordinário, a vida profissional, a vida financeira, a saúde, a vida familiar, tem o seu valor, Mas eu quero encorajar você a ter um quadro totalmente diferente e que muda a nossa vida. Eu sei que o quadro extraordinário da saúde, da profissão, tem a ver com essa terra, mas o quadro extraordinário que eu quero propor é o que Paulo fala: conhecer Jesus. Conhecer Jesus. O quadro extraordinário que vai mudar a minha vida é ser crucificado com Jesus, entender a morte de Jesus, qual é o impacto que ela causa na minha vida e na sua vida, viver o poder da ressurreição, entender, compreender, colocar em prática o poder da ressurreição e, por fim, alcançar a vida eterna. A primeira coisa que eu quero encorajar você a entender sobre a Páscoa é conhecer Jesus em sua plenitude. Quando você pega do início ao fim, quando você pega do primeiro livro até o último livro da Bíblia, você vai encontrar uma mensagem, gente, uma mensagem. A Bíblia não tem várias mensagens, a Bíblia tem uma mensagem: Jesus Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. A mensagem é esse Deus que se lembrou de mim, a mensagem é esse Deus que não se esqueceu de mim, a mensagem é esse Deus que diz assim: só existe uma forma de resgatar de novo a humanidade. E sobre o conhecer Jesus em sua plenitude, vamos definir o que é plenitude, o que é pleno. Tudo o que você precisa está nele. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3, o apóstolo Paulo, orando pela igreja, ele diz o seguinte: esforço-me para que o coração deles seja fortalecido. O que é que ele está dizendo? O que eu faço, o que eu escrevo, as lutas que eu passo, o meu esforço tem um objetivo: sejam unidos pelo amor e alcance toda a riqueza, olha isso aqui, alcance toda a riqueza do pleno entendimento. Qual é o entendimento? Conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Hebreus capítulo 1, a respeito de Jesus, de 1 a 4, ele fala: no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos. E o nome que herdou também é superior ao deles. Conhecer Jesus em sua plenitude, mas especificamente saber que conhecer Jesus não é acumular informação, é ser transformado pela revelação de quem Ele é. Quanto mais eu conheço Jesus, menos espaço resta para tudo o que não vem dele. Conhecer Jesus em sua plenitude. Mas especificamente aqui eu quero que você conheça o Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? O que é que significa o Cordeiro de Deus? Por que Cordeiro de Deus? Porque Jesus Cristo é anunciado por João Batista como o Cordeiro de Deus, e a gente precisa voltar um pouco na história. Há uma conexão da ceia, e aqui tudo começa, e você vai ver, eu não vou ler o texto, mas no livro de Êxodo, capítulo 12, você vai perceber a história da Páscoa. Ali Deus estabelece a Páscoa. E o ambiente onde Deus estabelece a Páscoa, tá certo? É um ambiente de escravidão, e escravidão ali no Egito, e Jesus, representado pelo Cordeiro de Deus, entra na história para uma terra prometida, livrar o povo para uma terra prometida. O que tem a ver isso, Costa Neto? Tem a ver algo importante nessa mensagem. Preste atenção aqui, gente. Deus olha para o povo e se lembra dele. E aí você vai ver as 10 pragas, mas na última praga Deus fala o seguinte: eu quero que cada família coma do cordeiro e tenha fé que há poder protetor no sangue. Façam isso. Peguem um cordeiro ou um cabrito, comam do cordeiro. Se a família for pequena, junte com outra família e comam do cordeiro. Fala comigo, gente, o que? Comam do cordeiro. Mas usem o sangue no mural, na porta. E por causa disso, a história mostra que naquela noite Deus julgou o Egito. E quem tinha comido do cordeiro, o que, gente? Comido do cordeiro. E quem tinha colocado, acreditou, sim, que o sangue colocado na porta era proteção. A Bíblia diz que não houve nenhum problema com aqueles que comeram do cordeiro e colocaram a fé, creram no sangue do cordeiro. Mas a Bíblia fala que em todas as casas dos egípcios, porque não comeram do cordeiro e não tiveram a fé
de colocar, não creram. A minha pergunta é, será que a gente naquela época faria isso? E eles fizeram. Eu não sei se é porque a minha cabeça é criativa, eu começo a imaginar na história ali. As pessoas buscando o cordeiro, buscando algum cabrito, e aquela movimentação toda, e os egípcios dizem, o que é que esse povo está fazendo? Mais uma invenção desse povo, mais uma invenção dele. E ali todo mundo, né, na sua casa, ninguém saiu. Um ato desse livrou da morte. A minha pergunta hoje, qual é a conexão da Páscoa com relação a isso? É justamente o Cordeiro veio e, gente, não foi coincidência. Não foi coincidência. Na noite que Jesus está traindo, era Páscoa. Era Páscoa. E para eles, o que era Páscoa? A Páscoa era isso aqui. Deus nos livrou, Deus se lembrou de nós, Deus livrou os nossos antepassados. Nós estamos hoje aqui, porque um dia eles comeram, um dia Deus nos livrou. E Jesus estava ali dizendo o seguinte, ali é a antiga aliança, eu hoje sou da mesma forma, quem comer de mim, quem beber de mim tem a vida eterna. Se o Cordeiro naquela época tinha o seu significado, muito mais o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Hoje ele convida, Páscoa é um convite para não apenas eu celebrar um momento, mas eu viver uma realidade. Gente, ainda há poder em comer Jesus, em obedecer Jesus, em ouvir sobre Jesus, aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, aquilo que ele determina. Isso é Páscoa, gente. E ao comer Jesus, eu sou livre. Ao beber do seu sangue, a crer que há poder no sangue de Jesus, tudo muda na minha vida e na sua vida. A Páscoa é para eu e você, a gente conhecer o Cordeiro de Deus. É para segunda-feira, é para terça-feira. A Páscoa não é um convite apenas para Semana Santa. Semana Santa. Esse que é o problema. E me permita, pode ser que, eu não quero generalizar, pode ser que você não seja desse jeito. O problema é que a gente coloca no ritual o poder. No ritual. E aí, por causa do ritual, não, essa semana eu não como isso, essa semana eu não faço isso, não, na sexta-feira eu não trabalho, não sei o que, não vou, não sei o que e tal. Por quê? Porque é Semana Santa. E a próxima semana não é santa? Esse que é o problema, João. A Páscoa é o que Paulo está falando. E a gente, não é apenas o apóstolo Paulo, mas a gente vai ver nas Escrituras, é conhecer o Cordeiro de Deus, gente. Conhecer o Cordeiro de Deus, mas também a Páscoa é um convite para a gente ser crucificado com Cristo. E o que é ser crucificado com Cristo? É morrer para o nosso ego, orgulho, vaidade, controle. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. É com o domínio do pecado. Ser crucificado é viver sem condenação, saber que tudo foi pago naquela cruz. Tudo foi pago naquela cruz. Está escrito que em Jesus nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Páscoa é esse convite para eu e você a gente viver sem condenação, porque o Filho de Deus foi suficiente, foi necessário, foi determinante ele morrer naquela cruz. E está escrito a respeito da minha vida e da sua vida: eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou santificado, eu pertenço a Deus, e um dia eu serei glorificado por causa do Cordeiro de Deus. Na cruz, meu ego perde a voz e a vontade de Deus se torna direção. Ser crucificado com Cristo é morrer para o controle
para finalmente viver no propósito, é ter nova identidade. Por isso que Páscoa é muito mais do que uma celebração, é um convite para a gente viver, conhecer o Cordeiro, comer do Cordeiro, obedecer sua palavra, o que Jesus faria no meu lugar, o que Jesus diria no meu lugar, o que Jesus Cristo faria nessa situação. Comer de Jesus é ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. Se alimentar de Jesus é continuamente, diariamente, abrir o nosso coração e dizer o que é que Jesus Cristo nessa situação diria. O que é que Jesus Cristo responderia. O que é que Jesus Cristo... Ser crucificado com Cristo, mas também por quê? Porque eu acredito que viver crucificado com Cristo é morrer para quem eu era, para que Cristo viva plenamente em quem eu sou nele. Conhecer Cristo em toda a sua plenitude, o Cordeiro de Deus, o Emanuel, o poderoso, viver crucificado, realmente pedir ao Espírito Santo, me ensina, Espírito de Deus, a viver crucificado. Me leva, Senhor meu Deus, a viver crucificado. E aí, quem vai mandar não é os seus impulsos, quem vai mandar é o Espírito de Deus. Quem vai mandar é Jesus Cristo, porque o convite também é ser ressuscitado com Cristo. E a ressurreição não é apenas um evento do passado, é o poder de Deus transformando o presente e garantindo o futuro. Porque Ele ressuscitou, o pecado não tem mais poder sobre nós. Porque Ele ressuscitou, a morte não tem mais poder sobre nós. Porque Ele ressuscitou, nós temos uma nova identidade, porque Ele ressuscitou, eu vivo pelo poder do Espírito Santo, ou seja, a ressurreição não é só um milagre do passado, é um poder presente operado em mim. A ressurreição, eu não apenas sobrevivo, eu vivo uma nova vida pelo poder do Cristo ressuscitado. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção sobre um assunto sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 12. Ele diz assim: ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês dizem que não existe a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também inútil é a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados, e nesse caso também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente, isso aqui mudou a minha vida e tem mudado a minha vida. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aqui o 21, 22, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. E se eu vivo o poder da ressurreição, a Páscoa é um convite para a gente olhar para o futuro e alcançar a vida eterna. Porque quando eu me alimento de Jesus, porque eu creio no sangue, eu tenho vida eterna, ou seja, corpo, sangue é igual vida eterna. Os hebreus, pelo Cordeiro, alcançaram a terra prometida. Nós, pelo Cordeiro de Deus, nós vamos alcançar o céu. Por isso que é determinante, gente, a gente conhecer o Cristo, viver crucificado com Ele, conhecer o poder da ressurreição e, por fim, a vida eterna. João capítulo 6, 40, 47, 53 e 56, você que está anotando. João 6, 40, 47, 53, 56. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho
e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Em verdade lhe digo que aquele que crê tem a vida eterna. E aí Jesus disse: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E aí o 56, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Por isso que a gente faz, ou lembra disso através da ceia. Por que a gente ceia, gente? Mais uma vez, não é o ritual. Não é o ritual. O pão que a gente come é um pão natural. O cálice é um vinho natural. Mas é o que está por trás, é o que está por trás. E o que está por trás é comer de Jesus e beber de Jesus. Gente, eu faço isso. Eu tento fazer todo dia, às vezes eu me esqueço. Mas quando eu me lembro, eu faço 2 vezes, 3 vezes, ceio em casa. Quando eu vou viajar, eu boto na minha mochila, ali. E lá em cima, perto de Jesus, no avião, eu pego o meu cálice e ali começo a dizer: eu como vida. Porque Jesus falou. Senhor meu Deus, eu estou me lembrando aqui que ao comer desse pão, eu estou comendo vida. Ao beber desse cálice, eu estou comendo vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, gente. A Páscoa é para a gente viver hoje, amanhã, abril, maio, 2026, 2027, porque é um convite para eu e você a gente entender, compreender, viver o poder que existe no Cordeiro de Deus. Eu declaro sobre a sua vida você crucificado com Ele. Crucificado, entender. Espírito de Deus, me leva, Senhor, me ensina a viver crucificado. Espírito de Deus, me leva, Senhor, meu Deus, a entender, a compreender o poder da ressurreição. Espírito de Deus, me ajuda, Senhor, meu Deus, ó Pai, a viver, Senhor, meu Deus, com a mentalidade que um dia eu vou fazer isso contigo, no meu lugar, na minha casa celestial no céu. Gente, sinceramente, com todo o temor diante de vocês, o meu sucesso não é ter meus como é que chama? Seguidores no Instagram. A propósito, nunca disse isso para vocês, mas eu não olho Instagram. Estou entrando pelo 5º mês que eu não olho Instagram. Só não tirei minha conta, porque senão a Raquel ia brigar comigo. Meu Instagram é institucional. Tem que gravar, tá lá meus vídeos, tal, não sei o quê. Meu sucesso é aumentar o número de seguidores? Não, gente. O meu sucesso é o número de livros que eu vendo? O meu sucesso é criar uma mentoria e ter 10 mil, 20 mil, 1 milhão de alunos. Meu sucesso é esse? Não, meu sucesso é conhecer Cristo. Morrer cada vez mais para aquilo que o mundo me oferece. Viver o poder da ressurreição. E um dia ser conhecido não como pastor sênior, presidente da CC Videira, presidente do Instituto Vida Videira. Não, é chegar lá em cima e ser recebido como servo. Você entendeu sobre o meu filho. Você morreu com ele, você ressuscitou. Desfrute da vida eterna. Gente,
Esse é o convite da Páscoa. E o que seria de você se a gente vivesse essa verdade? O que seria da gente se a gente vivesse essa verdade? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito de Deus, é isso que a gente quer, Pai. A simplicidade do Teu Evangelho, Pai. A simplicidade do Teu Evangelho. Leva-nos, Senhor meu Deus, ó Pai, a querer o sucesso que vem do Teu ponto de vista. Leva essa igreja, Senhor meu Deus, ó Pai, Tuas filhas e os Teus filhos, ó Pai, Deus, desejarem, Senhor meu Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor, Deus, espera. Queremos conhecer Jesus Cristo. Queremos conhecer Jesus Cristo. Deus, livra-nos, ó Pai, do que nos era oferecido nesse mundo, Pai. Leva-nos, Senhor, meu Deus, a Te conhecer. Nós queremos ser crucificados contigo, Senhor. Faz morrer a nossa natureza, faz morrer os nossos projetos, faz morrer, Senhor, meu Deus, aquilo que o mundo nos oferece. Nós queremos viver, Senhor, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Deus, e pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus, ó Pai, a gente alcançar que é mais rico, Senhor. O maior presente que o Senhor nos deu, ó Deus, a vida eterna. Obrigado pelo nosso meio de vida. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo emprego. Obrigado pelo recurso. Obrigado, ó Deus, ó Pai, pela casa. Obrigado, Jesus, ó Pai. Deus, ó Pai, mas isso não é a nossa maior alegria. Nossa maior alegria é que um dia nós estaremos contigo, ó Deus, recebido pelo Senhor. Deus, eu oro, Pai, para que a mensagem da Páscoa, Senhor meu Deus, seja marcante na vida de cada um, para a Tua glória. Se você crê e quer, diga amém. Vamos ficar de pé, vamos celebrar o Cordeiro de Deus mais uma vez. A morte venceu.